e confreiras das Academias de Letras, Ciências e Artes do Paraná, presentes neste 19º encontro. Bom dia. Bom dia. A professora Genoveva Bourdion é graduada em Administração, especialista nas áreas de Economia, Gestão Empresarial, Recursos Humanos, Gestão Estratégica Corporativa e Educação. É mestre em Gestão de Pessoas, pesquisadora nas áreas de liderança e desenvolvimento humano. É acadêmica da Academia de Letras do Vale do Iguaçu, professora universitária, palestrante e consultora nas áreas de gestão de pessoas e educação corporativa. Confrades e confreiras, vamos receber a acadêmica Genoveva Bourdion com a palestra Como cada pessoa pode enriquecer o mundo. Bom dia, pessoal. Bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês, começando esse nosso dia, né, com esse encontro memorável. Nunca tive uma plateia tão seleta. Posso dizer para vocês que estou com as pernas bambas, mas também não é sempre que se encontra um grupo assim, né? Eu enfrento plateias todo dia, mas eles são um pouquinho mais levados que vocês, tá? Oi, querida, que bom. Então, vamos nós falar desse tema maravilhoso, que como para mim é maravilhoso, acredito que poderei também contaminá-los com isso, inspirando marcas duradouras. Não, mas eu acho que ele não, tá certo, tá? Inspirando marcas duradouras. Como cada pessoa pode melhorar o mundo. E eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês já pensou seriamente nisso. Como que nós podemos melhorar o mundo em que nós estamos? E hoje eu pensei muito sobre o que é melhorar o nosso mundo. Tá? Nós, pessoas comuns, no nosso dia a dia, como que a gente pode fazer para que isso aconteça? Então, eu tenho a impressão que essa frase, né, bem embaixo ali, resume um pouco da maneira pela qual eu escolhi ajudar a melhorar esse mundo. São 40 anos dedicados à crença de que as pessoas podem evoluir, principalmente se forem bem orientadas. Então, nessa escolha, eu começo o meu trabalho, no meu dia a dia, perguntando para vocês, caríssimos, vocês já estão aqui? Já chegaram agora? Isso, porque às vezes a gente leva o nosso corpinho, mas deixa um pouquinho da nossa mente, da nossa emoção, né? Deixa um pouquinho do nosso espírito em algum lugar. E para mim hoje é crucial que a gente esteja por inteiro, corpo, mente, emoção, espírito, aqui, juntos. Eu não vou pedir muito do tempo precioso de cada um de vocês. 30 minutinhos, que pode parecer uma vida ou pode ser alguns segundos. Por quê? Porque quando a gente mede o tempo da vida da gente
pelas companhias que a gente tem, ele pode ser curto ou extremamente longo. Então eu quero que esses nossos 30 minutos sejam realmente muito curtos. E hoje nós trabalhamos muito no dia a dia com uma questão importantíssima que se chama presença. Porque o fato realmente de estar fisicamente em um lugar ou outro não é prova que nós estamos presentes. Porque no meu dia a dia, eu sou gestora, eu trabalho hoje especificamente com educação corporativa e escuto muito dos executivos dizerem: professora, não vi os meus filhos crescerem. Professora, não sei o que é tirar férias há 10 anos. E eu penso, será que é para ficar com pena? Não. Eu penso, opa, você não usou bem o mais precioso presente que você recebeu, que é o seu tempo. Então isso é muito, muito importante para as escolhas que nós estamos fazendo. Então, eu quero falar de uma coisa muito importante, de uma historinha que eu gosto muito, que provavelmente vocês já conhecem, que é uma história de um viajante que andava conhecendo o mundo e para em frente a uma construção, onde tinham vários pedreiros trabalhando, entre outros profissionais. E ele pergunta ao primeiro pedreiro: o que você faz? E ele responde: eu empilho pedras. E vai e pergunta ao outro: o que você faz? Ele diz: eu construo paredes. E vai ao terceiro e pergunta: o que você faz? E ele se vira cheio de entusiasmo e diz: eu construo catedrais. E eu gosto muito disso, porque eu gostaria de perguntar a cada um de vocês: quantas catedrais vocês já construíram? Porque isso é muito importante. Se a cada coisa que você faz no seu dia a dia, você pensa: mais uma catedral eu construí. Assim, você vai construindo as marcas que você vai deixar nesse mundo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sendo uma professora de gestão, eu acho que isso aqui ficou muito bonito, né? Marcas duradouras são aquelas que conseguem estabelecer uma identidade forte e autêntica, criar valor contínuo e se adaptar às mudanças. Mas elas são sustentadas por um propósito claro, uma gestão estratégica eficaz e uma conexão emocional profunda. Ao seguir esses princípios, as marcas podem garantir sua relevância e o sucesso a longo prazo. Lindo! Numa aula de gestão, os meus alunos se entusiasmariam de ouvir isso, tá? Mas eu não vim falar de gestão com vocês, mas vim falar de marcas duradouras e talvez das mais importantes marcas que existam na nossa sociedade, aquelas que resistem ao tempo e que se comportam belamente pela história. As marcas que eu falo são essas, duradouras como árvores centenárias. Elas crescem devagar, mas resistem às tempestades. Oferecem sombra para as gerações futuras e deixam sementes que geram novas árvores. E além das catedrais que construímos, pergunto: quantas sementes já lançamos? Não se preocupem com o terreno. O terreno não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é lançar as sementes, certo? Então isso é muito importante no dia a dia do trabalho que fazemos. Porque construir uma marca é não deixar a vida passar em branco. E eu tenho certeza
que pela presença de vocês aqui, suas vidas não passarão em branco. Já não passaram até agora, e com certeza muitas marcas ainda deixam por onde quer que vocês passem. Alguém lembra dessa foto de família aqui? Vamos ver se alguém lembra. Olá, 2 colegas lá, lembram mais alguém? Opa, levanta o bracinho aí, quem lembra dessa ilustre família aqui? Opa, que bom! Não só era eu a louca da família Walton, tá? E eu quis colocar uma família genérica, né? Para não escolher uma especificamente, mas falar dessas marcas que nós colocamos no mundo, pela família que viemos, pela família que constituímos e pela família que agregamos com as amizades e as pessoas que compõem a nossa vida. E eu coloquei a família Walton, porque lá nos anos 70 eu amava assistir essa história. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Marielle. Boa noite, John Boy. O John Boy era o mais velho deles, era ali bem no meio, né? Isso aqui não marca nesse quadro. E essa família era a que eu tinha na minha cabeça. Era essa família que eu queria fazer, com aquela mesa enorme de gente. Eu sou filha única. Nem sempre a gente tem tantas pessoas agregadas, mas a gente pode construir aquilo que a gente quer. E essa família que valoriza o pai, a mãe, os filhos, que educam os seus filhos, tá? Que tem o vô e a avó, que hoje eu sou avó. Eu tenho 2 lindos netos de 9 anos e me divirto muito com eles, muito, porque já perguntei em sala de aula, quem sabe o nome completo do vô e da avó? E daí às vezes os alunos respondem, e professora, mas são 4? Eu digo, nossa, é bastante, né? Mas você sabe, não sei, eu vou isso ou vou aquilo. E eu fico pensando, que marcas nós estamos deixando para os nossos netos? Né? Então, eu tenho minha mãe que tem 92 anos e às vezes ela diz, você não gasta muito do teu tempo brincando com os teus netos? Eu digo, não o tempo que eu gostaria. Porque são muitas brincadeiras, são muitas coisas. E aí eu sempre respondo para ela, estamos fazendo memórias. Porque isso é muito importante. Então, nessas marcas que nós vamos deixando, nós temos que entender que o mundo que nós nascemos está muito diferente. E isso daria muitas aulas só da gente lembrar de como o mundo era quando a gente nasceu e de como ele está hoje. Mas a pergunta que não quer calar é se nós estamos aptos para viver nesse mundo de hoje. Ou nós fazemos parte daquele grupo de pessoas que fala assim, no meu tempo era diferente. E cada vez que eu escuto uma pessoa falando do seu tempo, eu penso, já morreu, só esqueceu de deitar. Porque eu penso que se eu ainda estou viva, ainda é meu tempo. E o nosso tempo é todo dia. E a gente tem que fazer um bom uso desse nosso tempo. E aí, quero mostrar para vocês apenas um sinal de mudança dos tempos. Dá uma olhadinha no que aconteceu aqui e como os casais se conheceram entre 1930 e 2024. Acompanhe esse gráfico. Amigo, opa, tem só uma ajudazinha ali, vamos ver. Marcela, por que ele não está passando? É só dar um clique para esse gráfico movimentar, por favor. Só dá um enter. Não. Aqui, no gráfico. Eu quero que esse gráfico movimente. Dá um enter ali. Puxa um pouquinho para o só. Mas ele movimenta.
Mas tudo bem. Então, ele mostra que todos esses anos aqui, de 1930, aqui o online era 0%, e hoje tudo se coloca no online. Todos os conhecimentos, os encontros das pessoas. Então é extremamente importante entender a mudança disso. Mas não é porque o mundo muda que eu vou deixar de pensar em quantas vidas eu faço a diferença. E eu quero agora, pelo menos por uns 15 segundos, que vocês pensem em quantas vidas cada um de vocês faz diferença. Enquanto isso eu tomo água. E é diferença de verdade, da mais sutil até a mais significativa. Quantas vidas você impacta e já impactou? Alguém aqui é professor? Que lindo! Poucas profissões fazem uma pessoa atravessar a rua para cumprimentar o outro. E o professor tem esse privilégio. E eles gritam lá do outro lado da rua: Geno, olha mais aqui. E daí você, discretamente, todo mundo olhando quem é você. Isso é uma marca. Vamos lá. E o tempo passa para todos. E talvez das questões mais certas é que quem não envelhece, a vida lhe custa. Então, vamos ficar velhos. E sabe por quê? Porque o mundo não precisa da nossa versão jovem. Ele precisa do que nós somos hoje. Dessa melhor versão que nós somos. E para a gente saber se está trabalhando bem nessa marca duradoura, vale a pena se perguntar: você, o teu eu criança, ficaria feliz de te encontrar hoje? Ele se sentiria orgulhoso de quem você se tornou? Que velhinha legal, que velhinho bacana, era tudo que eu queria da minha vida. E isso é importantíssimo, que a gente possa se olhar e se orgulhar. E nisso nós definimos as nossas marcas. A nossa marca pessoal, a nossa marca profissional. Qual é a minha bússola? Que bússola eu usei para chegar até aqui? Onde ancorei a minha história? E para quantas pessoas eu mostro a minha bússola? Eu digo: o caminho é esse, você escolhe. Quantas ancoragens nós fazemos no caminho todo? E é dessas ancoragens que eu quero falar um pouco. Do propósito e a identidade de cada uma dessas nossas marcas. Da educação e do conhecimento, que são os pilares que nos trouxeram até aqui. Da integração dos nossos valores e da cultura, que também nos traz aqui. Da transformação e do impacto social que nós individualmente causamos, e a construção do mundo melhor com as nossas academias. Nós fazemos tudo isso. E é dentro disso que eu quero falar um pouquinho para cada um de vocês. De que marca eu estou falando? Estou falando da marca professora Genoveva. Estou falando da marca de cada um. Da marca professor. Da marca doutor. Da marca mercador. Da marca que você escolher, mas da honra que você tem de carregar. E eu gosto muito disso, onde o primeiro ponto é o propósito. E os nossos propósitos se constroem da seguinte forma: fazendo o que a gente ama, fazendo bem feito o que se faz, fazendo o que o mundo precisa, e muitas vezes, quase sempre na profissão, recebendo por isso. Essa é a construção da nossa marca. E quando fazemos o que amamos bem feito,
nos apaixonamos pelo que fazemos, e isso é o símbolo de uma vida agradável, fazer o que você ama. Mas quando a gente faz bem feito e ainda recebe por isso, é profissão. Nós somos profissionais e temos uma vida produtiva, e essa marca levaremos aonde quer que formos. Mas quando o mundo precisa do que a gente faz e a gente ganha dentro disso, a gente mostra a nossa vocação. Então a gente tem uma vida plena. Mas quando a gente ama o que faz e faz exatamente o que o mundo precisa, nós desenvolvemos uma missão, e isso é uma vida significativa. Felizes aqueles que podem ter uma vida agradável, produtiva, plena e significativa no conjunto das suas escolhas. Isso é uma marca duradoura. Nesse caminho todo, as perguntas para esse propósito são muito importantes. E essa é a pergunta de uma pesquisa feita mundialmente. Qual os 2 momentos mais importantes da nossa vida? E se o tempo nos permitisse, poderíamos conversar bastante sobre isso e ouvir o que cada um de vocês dizem. E na pesquisa ficou muito claro que 99% das pessoas dizia que o primeiro momento mais importante da sua vida é quando nasceu. Eu acredito que muita gente concorda, porque passamos a fazer parte dessa vida. Mas o segundo momento? O segundo momento ofereceu várias controvérsias, mas se chegou a um bom termo, que o segundo momento mais importante da nossa vida seria quando descobrimos por que nascemos. Aí sim, porque daí podíamos fazer aquilo para que viemos. E por incrível que pareça, encontramos pessoas que ainda não descobriram, mas elas não têm 14, 15 anos. Às vezes elas têm 50, 60 ou mais. Estão pensando a que vieram. A minha felicidade é falar com um público que quase na sua maioria, porque não sou louca de arriscar na totalidade, já escolheu e sabe